Hoje, primeira quarta-feira do mês, primeiro culto do mês de junho, né? Hoje é dia 2. Nós estamos hoje iniciando uma nova série. E esse mês de junho serão 5 semanas. Então, cada semana, cada quarta-feira, nós estaremos focando, daqui a pouco eu vou mostrar, em algo muito precioso, e creio que isso vai ser de grande valia para todos nós. Esse mês de junho é o nosso mês do compromisso. Diga comigo, compromisso. Aí em casa, diga assim, compromisso. Então, no ano da aliança, quem não tem faz e quem tem renova. Cada mês nós estamos focando, não é só num tema, mas uma meta, um alvo para chegarmos no final do mês e falar, puxa, consegui, e chegar no final do ano e falar, Deus, cheguei e consegui. Tudo bem? Eu queria, antes de compartilhar a palavra, estar orando, e orando também por algumas pessoas, e principalmente nessa situação do Covid. Quero orar pelo profeta Walter de Oliveira, tenho conversado com ele, né, os irmãos sabem quem é o profeta Walter. Ele foi pastor da nossa igreja por muitos anos, hoje ele mora em Goiânia, é aquele que dá o seminário sobre finanças. Ele está internado aqui, se eu não me engano, no Samaritano, falei com ele hoje, acho que é no Samaritano. Ele está com Covid, né, e hoje ele está entrando naquela fase mais complicada, né, dos dias do Covid, e tenho orado por ele. E hoje ele falou, olha, apóstolo, intensifica aí as orações, porque hoje, segundo os médicos, eu entro numa fase crítica, né? Eu disse a ele, em nome de Jesus, você vai sair dessa fase, né? E também quero orar pela pastora Andréia, que já está chegando no finalzinho. Tenho falado com o pastor Anderson, mas ela está bem, daqui a pouco já está superando isso aí também. Orar pelo Carlos Guimarães, pela Rosana, e também pelo nosso irmão César, já está se recuperando também. Mas talvez você que está aqui conheça alguém que está aí lutando contra o Covid ou uma outra enfermidade, você que está em casa também. Vamos ter um momento de oração? Vamos lá, abaixa sua cabeça, ora a Deus, fala, Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Deus da cura, tem misericórdia de nós. Pai, no nome de Jesus, como igreja agora nós levantamos a nossa voz em oração. Pai, existe uma concordância no nosso coração de estarmos orando juntos. Pai, eu citei nomes aqui e eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar colocando a mão em cada pessoa, em cada situação, Senhor. Pai, que os nossos irmãos, esses que eu citei os nomes, esses que estamos orando aqui, Pai, que cada um possa receber do Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, o Teu poder de cura, de superação, que eles possam passar por essa prova e sair do outro lado como vencedores, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode, sabemos que o Senhor é o Deus que quer abençoar, quer curar. Então toca nessas pessoas, Pai, não importa se estão em casa, se estão no hospital, onde estiverem, toca nessas pessoas, em nome de Jesus, Pai, e nós sempre daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que logo mais estaremos vendo e ouvindo testemunhos do poder de cura do nosso Jeová Rafa. Pai, eu também peço agora, Espírito que revela a palavra, fala conosco pela palavra, nos abençoa com uma porção dessa palavra, nos abençoa nesse mês, Pai, onde nós temos como meta, como alvo, aprender e viver compromissos, Pai, não ser uma pessoa que faz um voto de tolo, ou que dá a palavra e não cumpre, mas nós queremos, ó Deus, ser pessoas comprometidas. Em nome de Jesus, abençoa esse momento agora com a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, querido, vamos começar Walking Dead, mortos-vivos. Por que eu coloquei esse nome nessa série, né? Eu pensei muito naquilo que Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Morto não enterra morto, morto está morto, mas o que Jesus está nos ensinando com deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele está falando de uma pessoa que tem o fôlego da vida, o sopro da vida, mas o espírito dele ainda não é um espírito vivificado, ele ainda não tem Jesus no coração, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então ele é um ser natural, um homem natural, uma mulher natural. Quando a pessoa se entrega a Jesus, ela passa a ser um humano natural, mas agora espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo
entrou, faz morada junto com o espírito humano, e ali traz vida àquele espírito que estava morto porque estava separado de Deus. Simplesmente um descendente de Adão e de Eva, tá? Porque todos nós somos filhos e descendentes de Adão e Eva. Nos tornamos filhos de Deus na conversão. Aí a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus com o mesmo direito do filho unigênito. Então, no céu também tem cartório. Quando você diz eu quero Jesus, você nasceu de novo, a certidão é lavrada e você já recebe ali o direito de filho de Deus, né? Então, querido, nós não somos mortos-vivos, nós temos Jesus. Mas, nesse tempo aqui, o Walking Dead é um tempo de compromisso com a vida. Então, de quarta-feira, eu e os outros pastores também, que estaremos compartilhando essa palavra, nós vamos compartilhar com você o Walking Dead, porque corremos o risco. E eu vou citar textos da Bíblia, personagens da Bíblia, que você vai ver que era um homem de Deus, mas percorreu um caminho, e esse caminho complicou a vida dele. Tá? Compromisso com a vida, e também, Walking Dead, não seremos zumbis, amém? Diga comigo, eu não sou, e nem serei zumbi. Né? Vou estar vivo e vivo. Vou ser um vivo vivificado, não vou ser um morto vivo. Mas a nossa vida, ela acontece, e às vezes nós precisamos consertar o nosso rumo. Então, nós, nesse mês de quarta-feira, queremos entender o compromisso com a vida, e cada semana eu quero fazer um contraponto. O que é um contraponto? Se o caminho está levando alguém para ser um morto-vivo, nós vamos mostrar o relato na Bíblia, a verdade da Bíblia, e fazer um contraponto, volta para trás. Não segue esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte. Porque a Bíblia, ela cita algumas coisas que são preciosas. Deuteronômio, a Bíblia fala, Deus diz assim, olha, eis que tomo os céus e a terra como testemunho contra você, que eu te proponho vida ou morte. E ele ainda aconselha, escolhe a vida para que viva. E ali ele estava falando com o povo de Israel, é o povo dele. Então ali ele está falando com o povo dele, está falando conosco, tá? Então, por favor, passa o próximo slide. Se der para jogar no meio também, você me ajuda. Dentro disso, 5 semanas. Cada quarta-feira, nós vamos estar mostrando 2 sinais. Por quê? São 10 sinais de suicídio espiritual. Qual é o sinal que uma pessoa começa a dar quando ela começa a caminhar e vai caminhando a passos largos para cometer um suicídio espiritual? É possível? É. Você verá os personagens, né, que nós vamos ver aqui, relato da Bíblia, de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Então, hoje eu quero focar em 2 sinais. Primeiro sinal, não ter tempo para ler a Bíblia. Isso é um sinal que a pessoa está caminhando para um suicídio espiritual. Eu não tenho tempo. Me perdoa, nós fazemos o tempo. Porque o tempo é um só para todo mundo. Teve alguém que tentou inventar um dia de 30 horas, não deu certo, fechou. Porque não tem isso. O dia tem 24 horas para todo mundo. Mas eu trabalho. Bem-vindo ao clube. Todos nós devemos trabalhar. Quem não quer trabalhar, a Bíblia dá um bom conselho. Você não quer trabalhar? Não trabalha, mas também não come. É simples o conselho da Bíblia. Eu gosto da Bíblia, que ela é muito prática. Não tem rodeio. Né? Ninguém te proíbe de nada. Então, querido, nós é que fazemos o tempo. E nós é que precisamos ter disposição. Tá? Às vezes não é disponibilidade, porque disponibilidade a gente arruma. Nós fazemos o nosso tempo. Às vezes é disposição. Não quero, não gosto, e não lê. Só que isso enfraquece a fé e está caminhando para o suicídio espiritual. E o ponto 2, pouco ou nenhum tempo para orar. Vou focar nesses 2 sinais e mostrar um personagem da Bíblia. E você vai ver o que aconteceu com ele. E depois, assim sucessivamente. Mais músicas comuns do que louvor. Né? Quando uma pessoa começa a ouvir muito música comum, querido, eu aprendo uma coisa. Existem coisas que não são pecados, mas não te edificam.
Ah, você gosta de ouvir uma música? Gosto. Ray Canfield, eu gosto de ouvir. Sou brega, gosto de ouvir o Roberto Carlos. Mas não edifica. Não edifica. Mas é pecado? Depende da música. Se tem uma boa música, eu entendo pouco de música, ou quase nada de música, mas eu sei quando ela agrada o ouvido. Música instrumental, não estou falando de letra. Eu sei quando a música agrada o ouvido, quando há harmonia. Você fala, puxa, que música maravilhosa. E a letra tem que ajudar também, irmão. Porque a letra tem letra que é do próprio cão, vem direto do inferno. Mas não edifica. Agora, o louvor, ele faz bem, ele te edifica. Então, nós vamos estar focando hoje, duas coisas interessantes: não ter tempo para ler a Bíblia. Isso é perigosíssimo. Porque a Bíblia é a base. É a base de tudo. Você consegue vencer situações difíceis quando você tem base na palavra. Se você não tem base na palavra, qualquer vento pode te derrubar. E qualquer engano pode te levar. Porque não tem base na palavra. Então a Bíblia tem que ser a base de tudo. Eu preciso ler a Bíblia. E não ler só, eu preciso estudar a Bíblia. Ah, é difícil. Não é difícil. Se você acha que é difícil, começa pelos evangelhos. Pega o evangelho de João e vai ler os evangelhos, você vai conhecer Jesus. Os evangelhos te apresentam quem é Jesus. Depois vai para o outro livro. É que tem gente que já quer começar no Apocalipse. Aí complica. Vai devagar, que o Espírito que revela a palavra, ele vai trabalhando, passo a passo com você, e vai te ensinando. Então eu preciso não ser menino no conhecimento da palavra, mas ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Isso me fortalece. Segundo ponto, não ter nenhum tempo ou pouco tempo para orar. Irmão, crente que não ora, como assim? Ah, eu preciso ter aquele momento de oração, está ótimo. Tem o seu tempo de oração, tem o seu canto de oração, que a gente fala de secreto, tem o seu secreto. Mas, querido, você pode estar dirigindo. Os meus melhores momentos de oração com Deus é dirigindo, é no carro, numa estrada. Tem lugar que eu não lembro de ter passado na estrada, eu não lembro, não vejo o tempo passar, porque, irmão, eu vou me deliciando ali, ó. Lógico, tomando cuidado para não capotar, mas eu vou me deliciando. Então, orar, eu posso orar no metrô, posso orar no trem, posso orar no ônibus, no carro, qualquer momento. Mas eu preciso me comunicar com Deus. Se eu não oro, eu não converso com Ele. Se eu não converso com Ele, eu não tenho intimidade com Ele. Então eu preciso. E querido, não se preocupe, tem que fazer aquela oração bonita, tal. Oração bonita é para os outros ouvirem e ver. Chega a lugar nenhum. A oração que Deus vai ouvir é a oração sincera. Tipo assim, pai, eu estou com dor de barriga. Sincera, verdadeira. Essa oração Deus ama. Deus ama, porque não adianta enfeitar. Longe da oração, querido, eu corro riscos tremendos. Então são dois sinais de um suicídio espiritual. São dois sinais que vão mostrar que as pessoas estão perdendo princípios. Porque é na palavra que eu aprendo princípios e na oração que eu vou sustentar os princípios. Porque isso vai me levar a ter mais comunhão com Deus. Então, querido, você que está aqui ou você que está em casa, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, pouco lê ou talvez não lê, você tem um sinal de suicídio espiritual. E se você não mudar a rota, é questão de tempo. Se você não tem o hábito de orar, você já tem um sinal de suicídio espiritual. Porque tem muita gente dentro da igreja, na casa do Pai, está longe do Pai. Amém? Tudo bem até aí? Vamos lá, primeiro ponto que eu quero trocar com você: cuidado com os seus desejos. Porque quando eu não tenho base na palavra, não tenho base em oração, os meus desejos, as minhas vontades vão falar mais alto do que eu aprendo na palavra, do que os princípios que a palavra me ensina. E aí eu vou viver pelos meus desejos, pelas minhas razões, pelas minhas vontades. Isso é perigosíssimo. Porque se eu não tenho base, eu crio uma base. E a minha base são os meus sentimentos, os meus desejos, minhas vontades. E aí eu acho que vai tudo bem, quando não está tudo bem.
mas eu acho que está tudo bem. Eu estou fugindo de princípios, mas eu tenho uma base, que é uma base humana. Texto para isso, vamos lá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha o perigo do coração. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Ele não é só enganoso, ele é mais do que todas as coisas. O coração, ele no nosso corpo, eu estou falando agora porque o doutor Anderson me ensinou isso, ele foi membro da nossa igreja, hoje ele mora em Curitiba, e ele era o meu cardiologista, e ele ensinou muito com relação ao coração humano, mas por ser um cristão, fazia o link. O coração é o primeiro órgão que nasce, e ele é totalmente dependente no seu corpo dos outros órgãos. Tanto que se você tira o coração, ele continua batendo na mão. O coração é independente. E cuidado com essa independência do coração. E o coração físico e o coração emocional são totalmente independentes. Você não manda no seu coração emocional. Estou certo que eu estou falando ou não? Quantas pessoas se apaixonam e sabem que está errado, sabe que vai dar ruim no fim, mas ela não consegue vencer aquilo. É ou não é verdade? E falta de conselho não é. Mas ela não consegue. Por quê? Porque ele é enganoso, ele tem vida própria. Você não quer aquilo, mas não adianta. Então, isso que eu preciso olhar na Bíblia. O coração é desesperadamente, ele não é só corrupto. Ele é desesperadamente corrupto. Não mata seu coração, não, que você morre junto. Saiba lidar com ele. Saiba fazer o contraponto contra isso que a Bíblia alerta. É isso que a gente quer. Quem o conhecerá? Quem? Você não conhece o seu coração. Eu não conheço o meu coração. Então, é isto que eu quero mostrar. Hoje e nessas semanas que passaremos juntos falando, sabe, de Walking Dead, os mortos-vivos. Nós somos vivos, nós não podemos deixar morrer. Cometer um suicídio espiritual, se auto-sabotar, não é isso que a Bíblia me ensina, que eu posso escapar disso. Vamos lá, como o tempo é curto, vamos correr um pouquinho, próximo. Os desejos de Sansão. Quem era Sansão? Um homem de Deus, nazireu. O tempo dele foi, na época, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Sansão foi levantado como um juiz. A mãe de Sansão era estéril. O pai dele, o Manoá, se eu não me engano, ele orou e Deus foi lá e abriu a madre, porque ele precisava de um juiz. E aí nasce Sansão. E Sansão vem de uma família compromissada com Deus. A família faz o voto de Nazireu. O voto de Nazireu é quando entrega o filho para Deus. Então ele era um Nazireu, um homem separado para Deus. Na cabeça dele não passava navalha. Se fosse hoje não passava maquininha nem tesoura. Porque esse era o voto de Nazireu. Ele não bebia nenhuma bebida alcoólica. Não tomava vinho. Ele era um homem de Deus. Mas, por estar longe da palavra, você vai falar, como longe da palavra se não tinha Bíblia? Mas ele tinha os profetas, e naquela época já existia escola de profetas. E se você, como é que você sabe disso, querido? Tem algo chamado Talmud, que são os sábios judaicos, que eles estudam a Bíblia, estudam e eles vão escrevendo relatos da época, história e vida da pessoa. Então isso ajuda muito, enriquece muito o nosso estudo. Então ele era um homem de Deus, ele poderia ter buscado profetas, mas ele se distanciou dos profetas, porque antes não tinha Bíblia, a palavra do profeta era a palavra de Deus. Ele fica longe, e ele também, ficando longe da palavra, automaticamente fica longe da oração. Quem está longe da palavra, está longe da oração, só vai lembrar de orar quando alguma coisa corre risco, aí ele vai lembrar de orar. Mas fora disso ele está longe. Então Sansão, um homem de Deus, se distancia de Deus. Quando ele se distancia de Deus, os desejos dele vêm à tona. E ele não consegue controlar os desejos, porque não tinha base na palavra. E não tinha intimidade com Deus. Então ele viveu baseado nos desejos. Vamos lá. Juízes 16, versículo 1, depois a gente pula o 4, tá? Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta.
e coabitou com ela. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque. Sansão, uma prostituta em Gaza, uma coisa. Essa mulher do vale de Zoreque, se eu não me engano, já é Dalila. Então, não é a mesma mulher. Tem gente que fala, Dalila era prostituta. Não, a prostituta era de um lugar, Dalila era de outro lugar. Ele vai para Gaza, tem relação com a prostituta, depois ele vai para outro lugar, e ali ele se apaixona por Dalila. Então, os príncipes dos filisteus, a época de Sansão, e Sansão foi levantado por Deus, como um juiz para derrotar, para libertar Israel das mãos dos filisteus. Esse era o objetivo da vida dele, era o propósito que Deus tinha, para destruir o templo de Dagon, e para libertar Israel, com esse propósito. Os príncipes dos filisteus subiram a ela, a Dalila, conversaram com Dalila e disseram, persuade-o, força a barra com ele, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Pegam uma mulher bonita, sem nenhum compromisso com princípios, uma mulher fácil de ser comprada. Olha, ele gostou de você, e tudo indica que ele vai atrapalhar o nosso projeto de dominar Israel. Vai lá, ele está apaixonado por você, engana ele, conquista ele, e tal, descobre o segredo dele e conta para nós. E cada um aqui vai te dar 1.000 ciclos de prata. E a mulher foi. Aí você vê que Sansão era um homem incontrolável. Não tinha controle dos seus desejos. Prostituta, é uma outra, tal. E ele era casado, tá? Se você for estudar a história dele, ele já era casado. Então aqui Dalila passa a ser amante dele. Então, querido irmão, primeiro sinal de um suicídio espiritual: não tem base na palavra, não tem intimidade com Deus, vai viver segundo os seus desejos. Tudo é relativo. Está tudo bem comigo. Eu sou um homem forte. Eu posso, porque Deus me dá força. E isso, muitas vezes, nós também pensamos. Está tudo bem comigo. Está tudo bem. Então Deus está me abençoando. Deus não abençoa a quebra de princípio. Estar tudo bem com a pessoa não significa que Deus está olhando e abençoando. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro. Não significa que Deus está te abençoando. Se a forma de ganhar dinheiro estiver errada, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. Ah, mas é tão comum você ver hoje, né, e cada dia, infelizmente, isso aumenta. Casais até dentro da igreja, mas não dá mais, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por ela se apaixonou por mim. É o amor. Então, só que você é casado e ela também. Mas é o amor. Deus não quebra princípios. Mas nós entramos num relativismo. Por quê? Porque já existe um sinal de suicídio espiritual. Então Deus pouco importa, os princípios pouco importam. O que importa é o meu desejo, a minha vontade. Todo mundo tem direito de ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é destruir lá atrás e deixar um rastro de pólvora lá para trás? Isso é ser feliz? Ser feliz é a pessoa subir e deixar um monte de gente infeliz para trás? Isso é ser feliz? Está tudo bem, irmão, está um silêncio. Eu sei que o tema é pesado, Walking Dead. Mas é um mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão quebrando princípios como se fosse, trocou a camisa. Não gostei dessa, vou arrancar essa para outra. Não, irmão, não. Eu tenho que aprender como cristão. Princípio é inegociável. Ponto. Ponto. Porque se eu quebrar, o preço vem, a conta chega. Porque estou cometendo um suicídio espiritual. Deus não pode abençoar, irmão. Não tem como.
E Sansão entra por esse caminho. Quando os desejos te levam a quebrar princípios. E é só a pessoa ter esse sinal, enfraquecido no conhecimento da palavra, enfraquecido no poder da oração, não, os princípios já foram para o espaço. Ah, mas todo mundo faz. Então, você é todo mundo? Aquele que você diz que é todo mundo vai para o inferno, você também vai? Aquele que você diz que é todo mundo é um zumbi, você também será um zumbi? Sansão era um homem de Deus, não era um homem comum, era um juiz, tinha uma força descomunal. A primeira experiência dele, ele matou um leão na unha, e aí ele viu, nossa, que força é essa? Foi quando ele descobriu de onde vinha a força. Mas tinha um segredo na vida dele, no voto de Nazireu, tinha um segredo. E é interessante que eu vou dizer a você, a grande maioria dos filhos de Deus tem um segredo com Deus. Tem algo que Deus fala para aquela pessoa, e aquilo marca a vida da pessoa, e acompanha a pessoa. E Sansão tinha um segredo, além do voto de Nazireu, ele sabia o que Deus tinha dado a ele. Às vezes, o que Deus dá a um ser humano, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, aquilo parece que não é real. Muita gente pensa que é fantasia, não é fantasia. Não é. E por pensar que é fantasia, acaba deixando de lado. Se tem algo que bate forte no seu coração, algo que é uma convicção, que passa o tempo que passar, aconteça o que acontecer, aquilo fica no teu coração, isso é convicção. Você pode ter certeza que Deus está nesse negócio. E isso fica com você, e é você que vai fazer acontecer de um jeito ou do outro, porque acontecer vai. Mas está na sua mão. Como é que Sansão negocia os princípios? Apaixonado por Dalila? Cadê os homens aqui? Todo mundo aí? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Deixa eu ver o negócio. Você que está em casa aí, irmão, dá uma glória a Deus aí. Continua me amando. Você quer ver bicho tonto? É homem apaixonado. Não mede esforço. Vai a pé para a casa da namorada, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de frio, mas vai. E quando ela pede alguma coisa, ele dá os pulos dele. Sansão apaixonado, Dalila com um projeto para descobrir o segredo, para acabar com o propósito de Deus na vida dele, para acabar com ele. Ela importuna ele todos os dias com suas palavras. E molestando-o, apoderou-se, isso é perigoso demais, apoderou-se da alma dele, uma impaciência de matar. Dalila importunou tanto esse homem, conta o teu segredo, conta o teu segredo. Ele, quem conhece a história, sabe que ele saiu fora, enganou ela algumas vezes, tal, mas ela se apodera da alma dele, e uma coisa terrível se apodera da alma dele, que é uma impaciência. Primeiro ela se apodera da alma dele, e a impaciência se apodera da alma dele. Sabe aquela coisa que fala, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais? Foi isso que aconteceu com ele, ele é apaixonado. Ela já dominava a alma dele, já havia um laço almático muito forte entre os dois. Se apodera da alma, e a impaciência se apodera da alma, e ele não aguenta mais. Descobriu-lhe todo o coração, e ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, um homem de Deus. Sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ele conta o segredo. Quem não está firme, quem está a um passo do suicídio espiritual, é bocudo. Não guarda segredo. Nem um principal segredo ele não consegue guardar. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: vai lá agora, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração.
Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila, ainda dá boa noite Cinderela para ele. Cadê? Eu fui brincar. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Querido irmão, existem coisas que Deus tem para você, que você tem que guardar. Guarda 7 chaves, porque isso é só entre você e Deus. Não conta para ninguém. Para ninguém. Porque existem segredos que você não pode falar, porque o mundo espiritual vai ouvir. Os demônios não leem o seu pensamento, mas conhecem a expressão do rosto e ouvem o que fala. Então existem coisas que só você e Deus, só você e Deus. Versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei. Ele diz: eu vou sair daqui, vou me levantar, e nenhum filisteu me pega. Na cabeça dele, ele ainda tinha força. Mas a força não era dele. A força era de Deus que estava nele. E quando ele quebra princípios, Deus retira a força. Deus não retirou o propósito. O dom de Deus é irrevogável, mas Deus tirou a força. Deus nunca tirou o reinado de Saul, mas Deus saiu da vida de Saul. Aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Aquilo que era para ter um fim feliz na vida de Sansão se tornou um problema sério para ele. Porque a quebra de princípio, o estar longe da palavra, o estar longe de Deus, da oração, levou ele a quebrar o princípio. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Agora é com você. Você não acha que você está cheio de razão? Você não acha que os seus princípios são melhores do que o meu? Você não acha que os seus desejos vão te sustentar e vão te fazer feliz? E vão fazer cumprir o meu propósito? Hashtag fui, segue você. E vai na força do teu braço. Só que ele não tinha mais nenhuma força. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, furaram os 2 olhos. E o fizeram descer a Gaza, onde ele teve relação com a prostituta. Sabe por quê? Porque a gente deixa rastro para trás. Então eu preciso pensar o rastro que eu deixei lá atrás, porque corro o risco de voltar lá. E Sansão voltou lá, só que agora cego. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Aquele que era um homem de Deus, um nazireu de Deus, aquele que matava leão nas mãos, aquele que vencia guerreiros e mais guerreiros, hoje está atado como um boi bravo, cego, rodando em volta do moinho. A vida dele era essa. Querido, quando há quebra de princípios, nós corremos riscos e riscos grandes. Ele era para ser um juiz e conquistar coisas tremendas, sem sofrer isso. Mas a quebra de princípio leva à cegueira. Aqui foi literal. Mas quantas vezes nós quebramos princípios, a gente fica cego. Você não vê por onde está andando, não vê o risco. Está cego. Porque aí entra um espírito na pessoa, olhos para que não vejam, ouvidos para que não vão ouvir. Ah, isso é do diabo. Não, isso vem do próprio Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz isso, que Deus libera esses espíritos sobre a pessoa, quando nós quebramos princípios. E aí nós andamos perdidos no mundo como cegos. E nem sabemos onde estamos, nem sabemos o que estamos fazendo. E a consequência de tudo isso foi o que aconteceu com ele. Irmão, e ele corre perigos de todos os jeitos ali, sabe, e apanha, e é chicotado, é um monte de coisa que está acontecendo com ele, só que ele está cego por quebra de princípios, mas era um homem de Deus. Então, nessa série, é esse alerta que eu quero fazer. Eu sei que esse tipo de série, de palavra, não traz aplausos, mas a gente não está aqui para aplausos.
Mas, amém. Obrigado. Mas o que arde no meu coração é o desejo, sabe, a começar por mim, de nós não quebrarmos princípios, de nós não ficarmos longe da palavra. Estão apitando aqui, não sei se é o mercado. Sabe para quê, querido? Para não nos tornarmos zumbis. Estamos dentro da igreja, levanta a mão, faz tudo, mas é um zumbi, não tem relacionamento nenhum com Deus. Não, querido, nós precisamos estar aqui dentro firmes. Porque a nossa igreja, em determinado momento da nossa vida, ela vai ser o nosso hospital, vai ser o nosso quartel, o nosso campo de treinamento, a nossa base. Porque lá fora, irmão, a bala é de verdade. Aqui está tudo bem, mas lá fora a coisa não brinca não. Não brinca. Então eu preciso sair daqui fortalecido. É lógico que algumas vezes a gente sai daqui emocionalmente fortalecido, mas o mais importante é sair espiritualmente fortalecido, porque a emoção vai e vem, uma hora está legal, outra hora não está. Agora, quando eu estou forte espiritualmente falando, sei estar bem quando tudo vai bem, sei estar bem quando nem tudo vai bem, sei estar bem quando tenho, sei estar bem quando não tenho, sei estar bem quando a coisa me agrada, sei estar bem quando a coisa não me agrada, porque essa tem que ser a nossa base. Irmão, a gente está vivendo um tempo que não é mais hora de brincar. Não é mais hora, porque a coisa está definindo. Quem é e quem não é, ponto, está definindo. O mundo está assim. O mundo caminha para isto. Então é hora da igreja se manifestar uma igreja forte. Uma igreja sem mancha, sem mácula, sem rugas. Eu preciso começar a colocar minha vida em ordem, consertar. Então, querido, para nós que estamos aqui, você que está em casa, falei de 2 sinais só 2. Mas se você percebeu que um desses sinais, ou os 2, fazem parte da sua vida, a luz amarela está acesa. Volta para trás. Agora eu quero fazer o contraponto disso. Volta para trás. Porque o risco é grande. No mundo espiritual não há brincadeira. O mundo espiritual ele acontece, quer eu queira, quer eu não queira. E o mundo espiritual não precisa de ninguém estar vigiando a minha vida. Porque a Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunha olhando para mim. A nuvem está no alto. E essa nuvem que a Bíblia se refere são anjos de Deus e demônios que estão olhando para mim. E as minhas atitudes levam à ação de demônios. Ou quando Deus está me olhando e vendo, as minhas atitudes levam Deus a dar ordem para os anjos. Sabe o que Eclesiastes diz? Não amaldiçoe o seu rei, o seu governo, nem no segredo do seu quarto de porta fechada. Não faça isso, porque se você amaldiçoar, a Bíblia diz, um ser alado vai passar, pegar na tua palavra e vai fazer acontecer. Vai ler Eclesiastes. O que é um ser alado? O demônio tem asa. Então, quando você amaldiçoa alguém, um governante, uma autoridade sua, porque toda autoridade é constituída por Deus, quer eu goste, quer eu não goste. Porque as autoridades estão aí para nos ensinar. Quando você tem um presidente que rouba, um governador que rouba, um prefeito, você pode ter certeza, de alguma maneira Deus está nos ensinando. O roubo dele é problema dele e de Deus, porque ele vai dar conta. Agora Deus está me ensinando, não faça isso. Porque nós somos craques em apontar. Mas o dia que eu pego e dou R$50 para o guarda para ele não me multar, eu sou tão corrupto quanto aquele político que a gente critica. Então é isso que eu preciso aprender. E agora, o contraponto. Se eu não leio Bíblia, e aqui eu quero fazer esse alerta para você, se eu não leio Bíblia, não tenho tempo, não gosto, tal, querido, eu faço muita coisa que eu não gosto. Mas eu preciso, existem coisas que são necessárias. Sim ou não? Certo? Tem comida que eu não gosto. Mas eu preciso comer. Eu estou tentando namorar com o raio da cebola, não está dando muito certo. Porque a bichinha é ruim. Arde, deixa um gosto terrível, mas eu preciso. Então disfarça ela, pica ela, vai de um jeito lá, me engana que eu gosto, eu vou comer o raio da cebola que eu preciso.
Então, muitas coisas que eu não gosto, mas que são necessárias, eu preciso. Eu preciso. Irmão, não põe injeção na minha frente, mas eu passei um tempo precisando de injeção. E eu pedia, me dá injeção, para quem não gosta. Porque eu preciso. É a mesma coisa. É necessário ler a palavra. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de leitura de Bíblia. O salmista, ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Irmão, quanto mais contato eu tenho com a palavra, menos na escuridão eu fico, menos perdido eu fico, porque a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Eu não vou andar por caminhos enganosos, não vou. E se eu andar a palavra, ela vai me fazer voltar para trás, e aí não é teu lugar. Eu lembro quando eu fiz um projeto, falei já algumas vezes, não quero tocar nisso, não quero se repetir, mas quando eu fiz um projeto e mostrei para o cara que entendia daquilo, ele falou, está tudo certo, vai dar, esse teu plano não tem como dar errado, mas para você vai dar errado. Por quê? Porque você é crente. Irmão, o incrédulo pode pecar, pode fazer o que quiser, o crente peca, porque os olhos de Deus e da crentalhada estão em todos os lugares. E aí é interessante, quando o salmista diz isto, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, sabe, luz para os meus caminhos, não estarei na escuridão. Ele assume um compromisso. Nós estamos no meio do compromisso. Ele assume um compromisso com a palavra. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Porque à medida que você lê, você está aprendendo princípios, você está aprendendo juízos, você está aprendendo mandamentos. E não é só o fato de ler, eu vou ler e vou assumir um compromisso com o que eu estou lendo. Porque ler por ler, irmão, vira um cabeçudo. Está cheio de informação e não vive nada. Não, eu tenho que aprender isto. Então esse é o contraponto para você, para nós não sermos walking dead, para não sermos mortos-vivos. Primeiro sinal, se não ler palavra. Pega nisso agora, muda isso, muda essa história, muda o rumo, muda a história. A palavra vai te tirar da escuridão, vai te guiar, vai te limpar, vai te levar a ser mais do que vencedor, porque é a Bíblia que diz isso, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. O que é isso? Vem uma batalha, a gente vence, vem uma tentação, a gente vence, vem uma luta, a gente vence. Então eu preciso me firmar na palavra. E uma das coisas interessantes na igreja, e eu falo muito isso, né, para quem anda comigo, principalmente os pastores, é muito melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado, porque o pecado já foi, o estrago está feito. Pecado é espada também, fere, mata. Então é muito melhor eu chegar um dia, o pastor Ezequiel, o pastor Alex, falar, olha aqui, ora por mim, estou sendo tentado. Né, ora, estou sendo tentado, põe a mão na minha cabeça aqui, ora por mim, do que amanhã eu chegar aqui e falar, caí. Vamos lá, segundo ponto, por causa do horário. Retorno ao seu secreto, retorno à oração. Vigiai e orai. Olha o conselho da Bíblia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne nunca estará pronta para obedecer às coisas do espírito. Há uma luta dentro de mim e de você. Há uma luta, a nossa carne aqui não é só carne física, é o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades. E para nós, aquilo que é desejável, aquilo que me é desejável, já diz Eva, né? Fruta boa, agradável e desejável. Eu desejo essa fruta. Eu desejo. Mas o livro de Romanos mostra a diferença entre a vontade de Deus e a vontade do ser humano. A vontade de Deus, ela é boa, igual a nossa. Eva falou isso, a minha vontade é boa. Ela é agradável, Deus também fala. A diferença é que a Eva diz, é desejável, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A diferença está no meu desejo e na perfeição. Desejar não significa que é perfeito. Desejar não significa que vai dar final feliz, não. Porque o meu desejo, o meu coração é enganoso.
Então eu preciso pensar nisso. A minha carne, ela é fraca, mas fica às vezes na minha cabeça assim, falo, Deus, onde está a coerência nisso? Se eu falo que o espírito é forte e a carne é fraca, por que a carne vence? Normalmente não é o mais forte que tem que vencer? Então por que o mais fraco vence? Oi? Porque o meu espírito também está fraco. Não está fundamentado na palavra. Não tem intimidade com Deus. O espírito enfraquece. E aí os desejos do meu ego vão aflorar, vão ganhar força. Oração traz de volta a intimidade com Deus, fortalecendo o relacionamento entre o espírito humano e o Espírito Santo. Olha para cá, depois vamos continuar lendo. Olha para cá. Aqui dentro e aí dentro de você, existem dois espíritos. O humano e o Espírito Santo. Só que esses dois precisam ter relacionamento. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta do seu coração, estou batendo aí. Abre e me deixa entrar, e cearei com você e você comigo. Quando você ceia com a pessoa, isso é intimidade. E na ceia, é o alimento que fortalece. O Espírito está dizendo a você, vem comigo. Tenha um relacionamento comigo, abre a porta do seu coração. Principalmente nas áreas que você é fraco. Abre essa porta, porque eu vou te alimentar, eu vou te alimentar, eu vou te alimentar. O seu espírito humano se torna forte. E aí, você vence. Este relacionamento nos empodera para poder vencer os desejos da nossa carne. É só assim que eu vou vencer os desejos da minha carne. Não tem como. É uma luta que, se você lutar sozinho, sem o Espírito Santo, desculpa, você vai perder. Porque é uma luta desigual. É uma luta muito desigual essa luta. Paulo, ele diz assim, miserável homem que sou. Paulo, apóstolo Paulo, olha a conclusão que ele chega, miserável homem que sou, aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Paulo, querido irmão, deixou um mau legado na história, ele tinha consciência do espírito humano dele. Se não tiver comunhão, é por isso que Paulo escreve cartas maravilhosas, vai ver os frutos do Espírito, e fruto só vem quando tem relacionamento com o Espírito. Sabe o que é o fruto numa árvore? Quando você vê, nossa, já vermelhou lá, vai explodir já. Sabe o que significa um fruto numa árvore? Quando você vê um pé de maçã carregado de maçãs bonitas, sabe o que significa aquilo? A macieira está saudável, ela está bem. Então o excesso se transforma em fruto. No ser humano, o excesso se transforma em gordura, em banha. Mas na natureza se transforma em fruto. Quanto mais relacionamento eu tenho com o Espírito, mais eu deixo o Espírito me ensinar e me tratar, mais saudável eu fico, mais frutos do Espírito eu dou. Vou aprender a ter domínio próprio, paz, vou aprender o que é harmonia, vou aprender a não ser grosso, vou aprender um monte de coisa. Mas se eu não tenho esse secreto com Deus, irmão, eu corro um risco tremendo. Terminar com uma historinha que não é verídica, mas pode ilustrar muito bem essa história de relacionamento com Deus, de intimidade, de oração. Diz a história que tinha um pastor de muita oração, mas esse pastor passou por uma decepção tão grande na vida ministerial, tão grande, que um dia ele falou, Deus, eu vou largar tudo, não quero mais nada, esse negócio só me machucou, acabou comigo e tal, hoje eu estou aqui despedaçado, cadê minha família, cadê tudo, vou largar tudo, e saiu, e à noite ele falou, sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu vou numa boate hoje, e vou tomar todas, e se tiver mulher eu vou sair com mulher, e foi para a boate. Imagina um pastor que nunca entrou numa boate. Eu nunca entrei, mesmo quando não era pastor, nunca entrei em boate. Quando aquele pastor entrou, tudo escuro, que nem diz meio, já entra trupicando em tudo, porque está tudo apagado. Aí ele senta,
Ele começa a ver aquelas moças, naqueles trem lá, naqueles ferros, e aquele monte de moça servindo e tal. Daqui a pouco vem uma moça servindo ele, e a moça vem com a bandejinha na mão, vestida de Eva. E quando ele olha para a moça, ele leva um susto. E nossa! E a moça olhou para ele, a moça levou um susto maior do que o dele, que a moça estava acostumada a enxergar no escuro, ele não. Quando a moça olhou para ele, a moça começa a chorar. E a moça disse para ele: pastor, hoje eu tenho certeza que Deus me ama. Deus mandou o meu pastor vir me buscar nesse lugar para me tirar daqui. E diz a historinha que ele saiu com a moça da boate, a moça voltou e se consertou com Jesus, ele também. É uma historinha. Que não é verdadeira, mas ilustra bem. O meu tempo de oração, o seu tempo de oração, te traz uma intimidade com Deus, uma cumplicidade com Deus, que Deus não deixa você cair. Você pode estar na beira do abismo, mas Deus vai e te puxa. Então, querido, eu quero terminar para nós estarmos orando aqui. Walking Dead, compromisso com a vida. E quero focar nisso. Sei que estou sendo repetitivo. Se você não tem o hábito de leitura de palavra, cria esse hábito, porque ela te tira da escuridão e te livra da cegueira. Se você não tem vida de oração, passa a ter vida de oração. Vou orar 2 horas por dia. Não, querido irmão, tenha uma oração de qualidade, um tempo de qualidade, mas ore. Terça-feira foi tão gostoso a gente aqui, nós estávamos em 9 pessoas aqui. Foi tão gostoso, irmão. Os pedidos aqui em cima, a gente orando, foi tão gostoso. Depois a Fran, ela compartilhou uma palavra, foi tão gostoso. É a coisa melhor que tem. Ora no seu carro, ora no ônibus, mais ora. Só mais uma? Estou passando o horário já. Pastor, um jovem falou para ele: pastor, quero ser discipulado pelo Senhor. Ele falou: então anda comigo, me acompanha. Tá bom. Primeiro dia que esse jovem estava com o pastor, andou, foi para todo lugar com o pastor, e tal. Aí foram dormir no mesmo quarto. Aí o rapaz se ajoelhou e orou. O pastor deitado na cama, já com a cobertura aqui. O rapaz olhou para o pastor e falou: pastor, o senhor não vai orar para dormir? Ele falou: amém. Ele falou: como assim? Ele falou: o meu dia é um dia de oração. Enquanto eu estava com você, eu estava orando. O tempo todo em oração. Agora é só dizer: Deus, que assim seja. É bom ter um momento de oração? Sim, mas eu não preciso ter um momento específico. Eu tenho que ter vida de oração. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, você que está em casa. Pai, nesse momento, mais uma vez, levantamos a nossa voz em oração. Pai, que essa palavra possa entrar, não só na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Que essa palavra possa produzir frutos de mudanças, se é que são necessárias essas mudanças. Se porventura alguém ouviu essa palavra, ou ouvirá essa palavra, e percebeu um sinal de um suicídio espiritual, a falta da palavra e a falta da oração, que essa pessoa possa mudar isto, mudar esse rumo, que possa haver uma conversão nesse sentido, no nome de Jesus, porque nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da oração. Sem oração nada acontece. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por estarmos aqui, iniciando essa série. Pai, nós não queremos ser zumbis, queremos ser filhos, filhas amadas do Senhor, prontos a dar testemunho da nossa fé, onde nós estivermos. Nos abençoa, Pai,
no nome de Jesus. Amém, amém. Olha, talvez você, eu não sei se tem, pelo que eu conheço, hoje nós não temos visitante aqui, né? Ou tem alguém pela primeira vez aqui conosco? Acho que não. Não. Mas aí em casa, se você está pela primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, e se você quer ter Jesus na sua vida, eu vou orar aqui, e vou pedir para você repetir essa oração comigo, que Ele possa ser o Senhor e Salvador da tua vida, aquele que tem o poder de transformar a vida do ser humano. Se você quiser, diga assim: Pai, em nome de Jesus eu falo com o Senhor nessa noite, porque eu tomo uma decisão, a decisão mais séria, mais acertada da minha vida. Eu me entrego agora totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Eu recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar para todo sempre com o Senhor. Te agradeço. Amém. Se você fez isso, mande aí no chat, mande no nosso zap, fala o seu nome, onde você está. Nós queremos estar como igreja junto com você. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Tudo em paz aí? Foi bom ou não? Seja sincero. Se não foi, fala não foi. Amém. Então, esse mês aqui, nós vamos estar falando sobre os 10 sinais. Hoje foram 2, próxima quarta mais 2, e assim sucessivamente. Vou mostrar um personagem. Hoje foi o dia do Sansão, o homem que não tinha controle sobre os seus desejos. Semana que vem outro, e assim nós vamos caminhando até descobrir se existe sinal de suicídio espiritual na minha vida. Amém?